Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero mais uma vez saudar a todos com a graça e com a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder nos encontrar novamente para compartilhar do Evangelho, a palavra de Deus, e darmos continuidade ao ensino sobre batalha espiritual. Nessa manhã de domingo, nós vamos continuar a aula de domingo passado, onde falamos sobre batalha espiritual e resistência. E nessa manhã nós vamos aprender sobre como usar as armas espirituais. Nós vimos na aula passada sobre as armas espirituais, que nós estamos como soldados lutando no campo já conquistado por Cristo, e que as armas que nós usamos são espirituais e não são não é a igreja que fabrica tais armas. Essas armas são dadas por Deus a nós para essa batalha contra o diabo que tenta nos fazer desacreditar em Deus e nas suas promessas. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nessa manhã. Eterno Deus e bondoso Pai, nessa manhã mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e de crescermos espiritualmente em Ti, ó Deus. Nos dê entendimento, nos dê a Tua graça, nos faça compreender essas verdades, ó Pai. Nos instrua segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para que andemos segundo a Tua palavra, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Neste domingo, nós oramos assim, confiando no Senhor e no Teu poder. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Como usar essas armas? Na batalha espiritual e resistência, nós aprendemos na aula passada sobre as armas espirituais. Agora, como usá-las? É a aula de hoje. Veja bem, queridos irmãos, o que nós temos que entender aqui nesse ponto? Que nem Cristo, nem os seus apóstolos nos deixaram um detalhado plano de batalha com instruções específicas. Nenhum deles. A guerra espiritual é muito mais uma questão de caráter pessoal do que de estratégias espirituais. Paulo, que nós aprendemos aqui, foi a partir dessa perspectiva que o apóstolo Paulo, orientou Timóteo a combater o bom combate. Ele tinha em mente, ele compreendia, e nós também assim entendemos e compreendemos, à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinos do ensino apostólico, que a guerra espiritual é muito mais uma questão de caráter pessoal do que de estratégias espirituais. Precisamos de um genuíno caráter cristão para enfrentar as astutas ciladas do diabo contra nós. E aqui Paulo, no capítulo 1 de Timóteo, que nós lemos, versículo 18 e 19, ele diz: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Guarda essas duas palavras, guarda essas duas expressões de Paulo: mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui, o bom combate a que Paulo se refere aqui eram as lutas do ministério pastoral de Timóteo. Timóteo devia combater firmado nas profecias a seu respeito. Paulo certamente aqui se refere ao ato da sua ordenação, quando ele e os demais presbíteros ordenaram Timóteo ao ministério pastoral. E aqui Paulo diz para ele, Timóteo, que ele devia usar o fato de haver sido ordenado, chamado, como encorajamento para ficar firme no combate cristão. Ele devia usar essa ordenação, o fato de ter sido ordenado por Deus, através do apóstolo e demais presbíteros, como um encorajamento para a batalha que ele deveria ou que ele enfrentaria. Então Paulo orienta Timóteo de duas formas nessa batalha. Como é que você deve manter-se firme nessa batalha, Timóteo? De duas maneiras. Primeiro, mantendo fé. Ele diz, mantendo fé. E o que isso significa, pastor? O que isso quer dizer? Fé não é simplesmente crer, uma crença infalível ou uma confiança infalível em Deus. É muito mais do que isso. Fé aqui para o apóstolo Paulo, mantendo fé aqui, significa a fé no ensino apostólico, mantendo-se fé no ensino do Evangelho.
Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está orientando Timóteo aqui é: combate o bom combate, Timóteo, mantendo-se firme na sã doutrina, apegando-se, Timóteo, à palavra da verdade. É assim que você vai combater. Então, ao exortar Timóteo a combater o bom combate, Paulo aqui não lhe dá palavras mágicas de poder, nem o ensina a repreender doenças, nem o ensina a amarrar demônios, não o ensina a decretar a queda de potestade satânica, mas simplesmente ele diz: Timóteo, combate o bom combate, mantendo-se firme no ensino da palavra de Deus. É assim que eu e você vamos nessa luta combater as armas, esse lado do diabo, queridos irmãos, é mantendo-se firme na palavra de Deus, é mantendo-se firme na doutrina bíblica, é mantendo-se firme nos ensinos da palavra de Deus. É assim que vamos combater. E Paulo também, em seguida, após dizer para manter-se firme na fé, na sã doutrina, Paulo orienta Timóteo a manter a boa consciência. Porque para o apóstolo Paulo, manter uma boa consciência, ou seja, ter uma boa consciência e uma boa doutrina, era uma relação muito estreita. Havia uma estreita relação entre boa doutrina e boa consciência. Boa doutrina e boa consciência. Mas o que é isso, pastor Eliel? O que significa ter boa consciência? Ter boa consciência, queridos irmãos, significa ser sensível à orientação de Deus quanto ao nosso agir, que é encontrado em sua palavra. É isso que é ter boa consciência, é você ser sensível à orientação de Deus, aquilo que Deus ordena, determina em sua palavra, para que eu e você andemos segundo a tua palavra. É manter essa sensibilidade de entender o que Deus quer de nós naquilo que fazemos, no casamento, no trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Como é que nós nos mantemos? Como é que nós estamos? É isso que é ter boa consciência. Então, manter a fé e a boa consciência significa viver uma vida reta, seguindo de coração, de todo o coração, os preceitos da palavra de Deus e da fé. Por isso que ao dar instruções a Timóteo sobre a batalha que enfrentaria no ministério cristão, Paulo não lhe prescreve estratégias. Paulo não dá estratégias para Timóteo: ó Timóteo, use essa estratégia que vai dar certo. Não, ele não fala isso, muito pelo contrário, ele recomenda-lhe aqui essas atitudes para que ele tenha vitória. Quais são elas? Manter-se a fé enraizada no ensino bíblico, e manter também uma vida reta e santa, na qual a consciência não tenha que lhe acusar. Ter boa consciência é isso, é não ser acusado de coisa alguma. E eu pergunto para você nessa manhã que me escuta: como é que você tem batalhado essa batalha? Como é que você tem guerreado? Como é que você tem lidado com as batalhas espirituais na tua vida? Será que você tem se mantido firme na doutrina? Será que você tem se mantido firme na fé? Será que você tem boa consciência? Será que a tua consciência não tem nada que lhe acusar? Aqui está o nosso desafio, irmãos. Essa é a nossa verdadeira batalha, é não ter nada que a consciência nos acuse e manter a nossa fé firme nas doutrinas. E se você mantém, por que Paulo disse que existe uma estreita relação entre boa doutrina e boa consciência? Se você tem boa doutrina, um bom ensino, se você estuda a Bíblia, se você estuda a palavra de Deus, se você tem uma boa doutrina bíblica e compreende o que Deus é, aquilo que Ele quer para você, aquilo que Cristo deseja para você, o que a palavra ensina, como você deve proceder, se você tem boa doutrina, vive mantendo uma fé firme nessas doutrinas, vive de acordo com elas, você terá boa consciência. Você terá boa consciência porque você terá condições de discernir e de entender como você deve proceder em cada situação na tua vida. Porque você como cristão, eu como cristão, nós
nós temos um manual de vida, que é a palavra de Deus. É ela que deve nos orientar, ela que deve nos nortear em como proceder no nosso casamento, no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa relação. É a palavra de Deus. Nós temos que estar orientados, firmados na palavra de Deus. Aí sim eu terei boa consciência, porque eu vou andar de acordo com a palavra de Deus, e nada terá a minha consciência de me acusar. Agora, se ela está me acusando, é que eu tenho deixado de andar de acordo com a palavra de Deus em alguma coisa. Eu estou andando em falta, eu preciso me acertar. Mas aí talvez você se pergunte, mas pastor, como é que eu lido, como é que eu convivo com pessoas que estão se opondo ao Evangelho? Porque aqui o texto diz assim: porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre eles se encontra Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E se eu convivo com pessoas assim no meu trabalho? E se dentro da minha família tem pessoas assim, pastor Eliel, que não tem uma vida cristã saudável, não são crentes, são cativos de Satanás, o que fazer nessas horas? Quando a gente lê o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, no verso de número 24 a 26, Paulo fala bem assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós convivemos muitas vezes com pessoas que estão cativas pelo diabo, que estão presas, opõem-se ao Evangelho, estão presas nos laços do diabo, foram feitas cativas por ele para cumprir a sua vontade. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós fazemos? Paulo é que orienta. Ele diz: tenha consciência da atitude e do caráter necessário para lidar com pessoas assim. Ou seja, o servo do Senhor deve ser brando, deve ser manso, capaz de instruir, deve ser paciente. É assim que devemos ser. Nós temos que saber lidar com pessoas assim. Nós precisamos instruir essas pessoas na verdade do Evangelho, não deixar de falar nada da palavra, mas falar toda a verdade. E aqui é um desafio, queridos, que muitas vezes nós ficamos irritados. Lidando com pessoas assim, nós ficamos muito irritados. É difícil, não é fácil não. Você lidar com a pessoa que convive com você, que se opõe à verdade, que se opõe ao Evangelho, é difícil. Por isso que Paulo diz: não se deixe irritar por essa resistência acirrada. Nós temos que entender que pessoas que estão cativas por Satanás têm a mente confusa pelo diabo. Elas não entendem, não compreendem, e é somente pelo Evangelho, é pregando a verdade que elas serão libertas. Por isso que em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós temos que pregar a verdade para elas. Nós temos que aguardar a intervenção da graça divina. Por isso que a única estratégia ensinada por Paulo é pregar o Evangelho de Cristo aos cativos do diabo. Não pode haver libertação total, real, se a nossa mente não for convencida, esclarecida e liberta pela verdade da palavra de Deus. É assim que devemos proceder, é desse jeito. Por isso que Paulo orienta Timóteo: mantenha-se firme na doutrina, tenha boa consciência. E se você conviver com pessoas que estão resistindo ao Evangelho, com pessoas que estão cativas do diabo, que você possa instruir essas pessoas na verdade, pregue a verdade, ensine a verdade, viva essa verdade, Timóteo, viva essa verdade. Mas eu quero, a lição ainda, esse ponto me orienta ou nos instrui a olharmos para outros textos, outras verdades sobre como usar essas armas. Quando a gente olha para Pedro, queridos irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versos 8 e 9, 1 Pedro, capítulo 5, eu convido você a abrir a palavra de Deus, capítulo 5, versos 8 e 9, ele diz bem assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja bem, queridos irmãos, o apóstolo Pedro aqui instrui os crentes sobre como agir diante das investidas de Satanás. Como que os crentes devem agir diante das investidas de Satanás. E aqui é interessante observarmos que Pedro escreve essa carta aos cristãos, aos crentes espalhados pelo império, que estavam sofrendo severas perseguições do Império Romano, inclusive sendo mortos por causa da sua fé. E nesse contexto, Pedro aqui exorta aos crentes ficarem vigilantes, porque eles têm um adversário muito mais terrível que o Império Romano, isto é, o diabo. E apenas uma vez aqui na carta ele menciona o diabo, e ele compara o diabo aqui a um leão faminto, que ruge ao redor de um curral de ovelhas, esperando o momento mais propício para devorar aquelas ovelhas. E qual é a orientação de Pedro e para a igreja daquela época, como para a igreja na nossa época? É que os cristãos devem ser vigilantes, os cristãos devem ser sóbrios, ou seja, não devem se descuidar um só momento, ou dar uma só brecha ao diabo. Nós não podemos se descuidar da nossa vida espiritual. Na verdade, queridos irmãos, nós devemos resistir ao diabo, nós devemos ficar firmes, não podemos dar uma brecha para ele, nós temos que ficar firmes. E para encorajá-los, Paulo lembra esses irmãos, como nós devemos lembrar também, que muitos cristãos pelo mundo afora sofrem o mesmo tipo de tribulação. Mas uma coisa é certa: Deus haverá de proteger, Deus haverá de trazer a libertação, conforme diz o texto aqui, é Deus que vai firmar, fortalecer, fundamentar, é Deus que vai nos guardar, somente Deus. O que Pedro ensina à igreja de hoje, com essa palavra, é que nós devemos resistir ao diabo. O que fazer, pastor, diante dos ataques do diabo, os ataques malignos? Resista às acusações do diabo, resista a isso, irmão, resista. Não pode haver dúvida do que essa resistência significa, porque talvez você pergunte: pastor, o que significa resistência? Resistir ao diabo. O que Pedro quer dizer aqui? Essa resistência ao diabo significa dizer não às tentações do diabo. É isso que é resistir ao diabo, porque o diabo significa tentador, é aquele que fica te tentando. Vai lá, fala isso para tua mulher, vai lá, faz isso com o teu patrão, vai lá, faz isso com o teu marido, faz assim com o teu fulano, fala assim com o teu pastor, faz assim com o teu irmão da igreja, vai lá. Ele fica te empurrando, ele fica te tentando, ele fica te instigando, ele fica lançando dados inflamados na sua mente, na tua consciência. Deus não é justo, Deus não é fiel, Deus não é bondoso, vai lá, faz isso, faz aquilo. É isso que ele fica tentando a gente. Vai lá, peque, mente, adultera, entra nesse site pornográfico, faça isso, faça aquilo outro. Ele fica nos perturbando todo momento, a toda hora. Ele fica ali, nos atentando, que ele é o tentador. E a palavra, quando diz que nós devemos resistir ao diabo, é dizer não às tentações do diabo, apegando-se às verdades do evangelho, às promessas de Deus e firmando-se numa vida santa. Eu vou dizer não, eu vou resistir às ofertas, às tentações, aquilo que nós sabemos que vai nos afastar de Deus. É porque muitos crentes caem nos laços do diabo, porque eles olham as propostas do diabo, eles ficam: nossa, eu acho que eu vou, porque é de Deus essa porta aqui, esse negócio aqui, eu vou fazer isso, porque eu estou sentindo. Está sentindo o quê? Isso vai te afastar de Deus.
Isso vai te afastar do Evangelho. Se você sabe que essa proposta vai te afastar da família, vai te afastar de Deus, vai te afastar do Evangelho, fuja, meu irmão. Diga não, isso é tentação, isso é obra do cão, isso é obra do diabo, isso é obra do inferno para te afastar dos propósitos de Deus. Diga não, resiste, irmão. Não, mas é uma promoção boa isso aqui, né? Agora eu vou estar bem. Vai estar bem para quem? Para quem você vai estar bem? Se você não vai ter tempo para ler Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para estar firme em Deus, para vir na igreja, para estar em comunhão, vai estar bem para quem? Por isso, irmão, nós temos que entender que resistir o diabo é dizer não às propostas tentadoras que vêm do inferno. E resistir isso é resistir como pastor, firmado na fé, tendo boa consciência e podendo então, apegando-se à palavra de Deus, ter uma vida santa, ter uma vida de dependência de Deus. Assim como Paulo, Pedro aqui não descreve, não prescreve ou use quaisquer palavras ou chavões poderosos para anular as tentações e neutralizar os planos do diabo e dos demônios. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago também, porque o mesmo ensino nós encontramos em Tiago. Tiago, após exortar os crentes a se submeterem a Deus, Tiago declara bem assim na sua carta, capítulo 4, versículo de número 7, Tiago 4, 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos irmãos, essa é a única passagem do Novo Testamento em que se diz que o diabo, ele vai fugir dos crentes, e o diabo fugirá de vós. Mas de que maneira essa resistência deve ser exercida, pastor Eliel? Como? Novamente, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago aqui, ele fala sobre isso em seguida. Ele diz bem assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Pessoa que fica ali, ó: não sei, não sabe, acho que sim, acho que não. Aquela pessoa duvidosa ali, ó. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, verso 7 ao versículo 10. O segredo para resistirmos ao diabo não é atacá-lo, não é repreendê-lo, não é amarrá-lo, mas nos aproximarmos de Deus. Nos aproximarmos de Deus e crescermos, nos aproximarmos de Deus e crescermos em santidade. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Purificando o nosso coração, crescendo em santidade de vida diante de Deus. A promessa é que Deus nos exaltará, a promessa de que Deus nos dará vitória sobre o diabo quando nos aproximarmos dele, quando nos santificarmos mais, quando purificarmos mais o nosso coração. Só há uma maneira, queridos irmãos, de resistirmos o diabo, é tendo vida santa. Novamente, o apóstolo Paulo inicia dizendo o seguinte: usamos essas armas, conforme ele ensinou para Timóteo, mantendo-se fé e boa consciência. Essa estreita relação de boa doutrina e boa consciência caminham juntas, devem caminhar juntas na vida do cristão. Eu ter uma boa doutrina e eu ter uma consciência pura, ter uma consciência tranquila de que o meu proceder, de que a minha vida está de acordo com os parâmetros da palavra de Deus e da boa doutrina que eu tenho aprendido, que eu estou estudando, que eu estou vivendo. É assim, queridos irmãos. Aí o apóstolo Pedro diz para eu e você resistirmos, vencermos o diabo, nós precisamos estar em Cristo, estar firmes na fé, firmes na fé, firme na palavra de Deus. E Tiago vem colaborando com isso. Queridos irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: essas diferentes passagens estudadas nessa manhã são instruções dos apóstolos sobre como enfrentar Satanás.
Essas passagens são unânimes em nos ensinar que o plano de Deus para a igreja é que ela resista aos ataques do diabo, firmando-se na palavra de Deus e em suas promessas. Isso significa que devemos nos sujeitar a Deus. Isso significa que devemos ter uma vida limpa, em submissão a Ele. Isso significa que nós devemos andar em comunhão com Ele. Isso significa que nós devemos ter apego à sã doutrina. Porque o diabo não pode derrubar ou destruir aquele que se aproxima de Deus em fé. Ele não pode destruir aquele que está apegado-se à verdade de Deus e que se orienta por ela. O diabo não pode, porque nós estamos em Cristo e na palavra de Cristo e firmado a nossa fé nela. Eu pergunto para você nessa manhã, perguntas conclusivas. Como é que anda, ou como você tem tratado a sã doutrina revelada por Deus na Escritura? Como é que você tem tratado isso? Que valor você tem dado à doutrina de Cristo, à doutrina da palavra de Deus? Qual é o valor da Bíblia na sua vida? Você a vê como ensinos enfadonhos ou como fonte de vida? Como é que você vê a palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo você se dedica à leitura, ao estudo da palavra de Deus? Quanto tempo, queridos? Você se lembra que na tentação do deserto, Jesus, lá em Mateus 4, venceu o diabo com o poder da palavra. A única forma. Se você quer vencer, se a igreja quer vencer, se a igreja quer ser vitoriosa contra os ataques do diabo nessa batalha espiritual, nós temos que viver a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade. Ensinar a verdade. Essa é a minha luta, essa é a minha batalha como pastor dessa igreja, de ensinar a verdade, de pregar a verdade e de lutar para viver nessa verdade, de manter a minha consciência limpa e de manter a minha fé firme nessas verdades. E esse é o meu desafio para você, minha amada igreja presbiteriana Filadélfia. Mantenha-se firme, tenha boa consciência, resista, fique firme em Cristo, na palavra de Deus. Reserve um tempo na sua vida, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Oremos, pedindo a Deus força, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus que nos ajude para mantermos firmes na fé e na sã doutrina da sua palavra. Ó Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor revela a nós a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, o plano do Senhor. O Senhor quer que andemos firmes na tua palavra. O Senhor quer que batalhemos firmes no Evangelho. O Senhor quer que mantenhamos uma consciência limpa, Pai, de acordo com a orientação da tua palavra a nós. Nessa manhã, Deus, eu peço perdão a Ti. Eu te peço perdão porque muitas vezes nós falhamos nisso. Eu te peço perdão, Deus, porque muitas vezes nós não andamos segundo a tua palavra, não vivemos segundo a tua palavra, não cremos em tua palavra. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes rejeitamos as orientações da tua palavra. E eu te clamo e te peço nessa manhã que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, para que a gente possa, no nome de Jesus, manter-se firme na fé, que a gente possa manter-se firme na sã doutrina, firme os passos dessa igreja, Deus, firme os passos da liderança dessa igreja, que o Senhor comece em mim, Deus, firme os meus passos, para que eu possa estar firme na tua palavra, pregar a verdade sempre, ensinar a verdade sempre, que nós não venhamos nos desviar dessa verdade, que os apelos mundanos, que as situações deste mundo não venham nos desviar das verdades, ó Pai, que não nos apeguemos a este mundo, mas que nos apeguemos à sã doutrina. Ó Deus, que a nossa igreja esteja firme na tua palavra, que os homens dessa igreja, que as mulheres dessa igreja, que os adolescentes dessa igreja, que os jovens dessa igreja, que as crianças dessa igreja, que cada um de nós estejamos firmes na tua palavra, ó Pai. Ó Deus, nos ajude nisso, Pai, que a tua palavra nos ajude nessa batalha, para lutarmos na certeza de que o Senhor é o Deus que peleja por nós e que nos guardará de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro, crendo no Senhor, Pai,
dependendo do Senhor, em tudo e para tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa estar firme em Cristo Jesus. Amém.